Hoje eu quero começar essa conversa falando de algo que atravessa praticamente todo mundo, mas que quase ninguém consegue nomear com clareza. Nós vivemos em uma época que não exige apenas que a pessoa viva, exige que ela mostre que vive bem. Não basta existir, não basta atravessar dificuldades, ter conflitos, dúvidas, dias ruins. Isso sempre fez parte da condição humana. O que muda no nosso tempo é outra coisa. É preciso performar felicidade. É preciso mostrar sucesso. É preciso parecer emocionalmente equilibrado, ter vida amorosa resolvida, ser produtivo, ser interessante, ser forte, ser positivo. E tudo isso o tempo inteiro. A vida deixa de ser experiência e passa a ser vitrine. O sujeito não vive apenas para si, ele vive para um olhar constante, imaginário ou real que avalia, compara e julga. O que antes era sofrimento íntimo, hoje vira falha de desempenho. O que antes era crise existencial, hoje vira problema de insight. O que antes era conflito humano, hoje parece sinal de incompetência emocional. E é aqui que começa um tipo de sofrimento muito característico do nosso tempo. O sofrimento de não conseguir sustentar a imagem de que está tudo bem. Porque ninguém consegue estar bem o tempo todo. Ninguém vive sem frustração. Ninguém escapa da falta, da perda, da dúvida, do medo. Mas a cultura atual cria a ilusão de que isso é exceção, quando na verdade é a regra da existência. Então o sujeito sofre duas vezes. Primeiro, pelo que realmente está vivendo, uma perda, um vazio, uma angústia, um conflito. Depois, por não conseguir parecer feliz enquanto vive isso. É um sofrimento silencioso, porque ele não combina com a imagem que precisa ser mantida. E é por isso que vemos cada vez mais pessoas dizendo frases como: minha vida é boa, mas eu não me sinto bem. Eu tenho tudo, mas me sinto vazio. Eu não tenho do que reclamar, mas estou esgotado. Isso não é contradição, isso é sintoma de uma cultura que transformou a felicidade em obrigação e a imperfeição em fracasso. E é exatamente nesse ponto que a psicanálise tem algo fundamental a dizer. Freud, o mal-estar é estrutural. Para entender por que a ideia de vida perfeita produz tanto sofrimento, eu quero voltar a Freud. Em O Mal-Estar na Civilização, de 1930, Freud faz uma afirmação que continua absolutamente atual. O sofrimento humano não é um acidente. Ele é estrutural. Isso é muito importante. Freud não está dizendo que sofremos porque pensamos errado, porque não sabemos nos organizar ou porque não nos esforçamos o suficiente. Ele está dizendo que sofrer faz parte da condição de ser humano. Por quê? Porque nossa vida psíquica está atravessada por um conflito permanente entre três forças. Primeiro, nossos desejos pulsionais. Nós desejamos prazer, intensidade, satisfação, descarga, detenção. O aparelho psíquico busca prazer e evita desprazer. Mas aí entra o segundo ponto, as exigências da realidade. A realidade impõe limites. Nem tudo é possível. Nem tudo pode ser vivido no momento em que queremos. Há perdas, faltas, impossibilidades. E ainda o terceiro elemento, as proibições culturais e morais. A cultura exige renúncia pulsional. Ela impõe regras, leis, ideais. Ela diz o que é aceitável, o que é errado, o que é vergonhoso, o que é valorizado. Então o sujeito vive o tempo todo numa tensão entre o que deseja, o que pode e o que é permitido. Essa tensão não é resolvível de forma definitiva.
Ela é a própria condição da vida em sociedade. Por isso, a frustração não é erro de percurso. Ela não é sinal de falha pessoal, ela é parte da estrutura psíquica. Só que a cultura contemporânea vende outra narrativa, de que é possível ser plenamente satisfeito, emocionalmente equilibrado, realizado em todas as áreas e feliz de forma estável. Essa promessa de vida perfeita entra em choque direto com a estrutura que Freud descreve. O sujeito acredita que deveria estar bem o tempo todo. Quando não está, ele não pensa. Isso faz parte da condição humana. Ele pensa, tem algo errado comigo. E aí surge um elemento clínico fundamental, a culpa. Freud mostra que quanto mais o sujeito tenta se adequar às exigências do ideal, mais severo pode se tornar o superior, essa instância interna que cobra, critica, exige. Então temos um paradoxo. Quanto mais a cultura promete felicidade, mais o sujeito se sente culpado por não alcançá-la. Ele não sofre apenas pela falta, pela perda, pela frustração. Ele sofre por não conseguir corresponder ao ideal de estar bem. Ou seja, além do mal-estar estrutural, ele carrega o mal-estar de se sentir inadequado por ser humano. E é nesse ponto que a clínica psicanalítica se torna um espaço de resistência à ilusão da vida perfeita. Lacan, o desejo nunca é totalmente satisfeito. Se Freud mostra que o mal-estar é estrutural, Lacan dá um passo além e nos ajuda a entender por quê. Lacan afirma que o ser humano é constituído pela falta. Isso não é uma falha individual, não é trauma específico, não é defeito psicológico, é estrutural. O sujeito humano não nasce pronto, fechado, completo. Ele se constitui na linguagem, na relação com o outro, e é justamente nesse processo que algo se perde. O que se perde nunca é totalmente recuperável. É isso que sustenta o desejo. O desejo não é a busca de um objeto específico. O desejo é a busca de algo que sempre escapa. Por isso, Lacan diz que o desejo é metonímico. Ele se desloca de objeto em objeto. O sujeito acha que quer aquele amor, aquela conquista, aquele reconhecimento, aquele corpo, aquele sucesso, aquela imagem. Ele acredita que se alcançar isso, finalmente estará inteiro. Mas quando alcança, algo permanece faltando, não porque deu errado, mas porque a falta não é eliminável. E aqui entramos em choque direto com a cultura da vida perfeita. A cultura diz: se você tiver o corpo certo, a relação certa, o trabalho certo, a visibilidade certa, você será pleno. Lacan diria: isso é uma fantasia. Não existe objeto capaz de completar o sujeito de forma definitiva. O que existe é a estrutura do desejo, que continua operando. Então, o que acontece clinicamente? O sujeito estuda, trabalha, conquista, constrói relações, melhora a aparência, cresce financeiramente e ainda assim sente um vazio. E ele não pensa, isso é estrutural. Ele pensa: o problema sou eu sou ingrato, eu sou insuficiente, eu sou defeituoso, eu não sei aproveitar. Surge um sofrimento muito específico do nosso tempo. O sofrimento de ter alcançado o que deveria trazer felicidade e, mesmo assim, não se sentir pleno. Isso produz vergonha, porque a pessoa sente que não tem direito de estar mal. Mas o que está em jogo não é falha pessoal, é o funcionamento do desejo. A cultura promete satisfação total, a estrutura psíquica opera pela falta. O resultado é um sujeito permanentemente em dívida consigo mesmo.
Ele vive correndo atrás de uma imagem de completude que não existe. E quanto mais corre, mais se afasta da possibilidade de se escutar. A psicanálise, ao contrário, não promete preencher a falta. Ela ajuda o sujeito a reconhecer que a partir da falta que ele deseja, cria, ama e se move. O problema não é faltar algo, o problema é acreditar que um dia a falta vai desaparecer. Winnicott, o falso self. Agora eu quero trazer o Winnicott, porque ele oferece uma chave muito potente para entender o sofrimento de quem precisa sustentar a imagem de vida perfeita. O Winnicott fala do verdadeiro self e do falso self. O verdadeiro self está ligado à espontaneidade, à experiência viva, ao gesto que nasce de dentro. E quando o sujeito sente que está sendo ele mesmo. Mas para que isso se desenvolva, o ambiente inicial precisa ter sido suficientemente bom, capaz de acolher, reconhecer e sustentar a experiência do bebê sem exigir adaptação precoce demais. Quando isso falha, ou quando as exigências do ambiente são excessivas, a criança aprende algo muito cedo. Para ser aceita, amada ou segura, ela precisa se adaptar. E essa adaptação pode se tornar tão intensa que o sujeito constrói um modo de ser voltado para fora, para corresponder às expectativas. É isso que o Winnicott chama de falso self. O falso self não é mentira consciente, não é fingimento deliberado. É uma organização psíquica de sobrevivência. Ele funciona, ele é competente, ele se ajusta, ele agrada, ele responde ao que o outro espera, mas a um custo, a perda de contato com a própria experiência interna. Agora pensem como isso se amplifica na cultura atual. Hoje, não é apenas a família que exige adaptação, é a sociedade inteira. As redes sociais se tornam um palco constante onde o sujeito apresenta uma versão editada de si. Forte, equilibrado, produtivo, feliz, resolvido, seguro. Só que essa imagem não dá conta da vida psíquica real, que é cheia de ambivalências, inseguranças, falhas, angústias. Então surge um sofrimento muito característico. A pessoa funciona bem por fora, mas se sente vazia por dentro. Ela diz coisas como: eu faço tudo o que preciso fazer, mas não sinto que sou eu. Parece que estou vivendo no automático. Minha vida é organizada, mas eu me sinto irreal. Isso é muito próximo do que o Winnicott descreve uma vida dominada pelo falso self. O sujeito existe, mas não se sente vivo. Ele cumpre papéis, mas não experimenta autenticidade. Ele é eficiente, mas não se sente real. E aqui entra a ligação com a ilusão da vida perfeita. A imagem perfeita exige um falso self forte. Só que, quanto mais o falso self domina, mais o verdadeiro self fica recuado, escondido, às vezes quase sem espaço para aparecer. O resultado não é felicidade, é exaustão psíquica. É o sofrimento de existir atrás de uma máscara que funciona socialmente, mas que não expressa a vida interna. Na clínica, muitas vezes, o trabalho não é ensinar a pessoa a ser melhor, mas ajudá-la a recuperar algum contato com aquilo que nela é mais espontâneo, menos performático, menos moldado para agradar, porque viver apenas a partir do falso self é uma forma silenciosa de adoecimento, mesmo quando por fora tudo parece dar certo. Byung-Chul Han, A Sociedade do Desempenho. Para entender o sofrimento atual, não basta olhar só para o sujeito individual.
É preciso olhar para o tipo de sociedade que estamos vivendo. E é aqui que o filósofo Byung-Chul Han traz uma contribuição decisiva. Ele diz que saímos de uma sociedade disciplinar baseada em proibições, regras rígidas, autoridade externa para uma sociedade do desempenho. Antes a lógica era: você deve, você não pode, isso é proibido. Hoje a lógica mudou. A mensagem é: você pode tudo, seja sua melhor versão, realize seu potencial, não se limite. À primeira vista isso parece libertador, mas segundo Han, isso cria uma nova forma de opressão, muito mais sofisticada, porque agora o explorador não é um chefe visível, um pai autoritário ou uma lei externa. O explorador é o próprio sujeito. Ele se cobra, ele se exige, ele se compara, ele se empurra além do limite. Ele não é mais obrigado a produzir. Ele quer produzir o tempo todo. Ele não é forçado a melhorar. Ele sente que deve estar sempre se aprimorando. O problema é que o corpo e a psique têm limites, mas a cultura do desempenho não reconhece limites como parte da condição humana. O limite vira falha, o cansaço vira fraqueza, a tristeza vira incapacidade, a pausa vira improdutividade. Então o fracasso deixa de ser algo que acontece na vida e vira defeito da pessoa. Se algo não deu certo, não é circunstância, não é limite estrutural, não é conflito humano. É você que não se esforçou o suficiente, é você que não se organizou direito, é você que não teve a mentalidade certa. Isso produz um sofrimento muito característico: depressão, esgotamento, ansiedade constante, sensação de insuficiência permanente. O sujeito nunca sente que é o bastante, nunca fez o bastante, nunca conquistou o suficiente. Ele vive sob a tirania da própria autoexigência. E aqui a ilusão da vida perfeita ganha um peso moral. Não é apenas desejável parecer bem, passa a ser uma obrigação. Ser produtivo, feliz, bem resolvido, equilibrado, tudo isso vira sinal de valor pessoal. Quem não consegue sustentar isso sente vergonha. E essa vergonha é devastadora, porque não tem um opressor externo claro contra quem se rebelar. O sujeito luta contra si mesmo. Do ponto de vista psicanalítico, isso dialoga diretamente com o super-eu freudiano, aquela instância interna que exige, cobra e nunca se satisfaz. Só que agora esse super-eu é alimentado por uma cultura inteira que diz: você pode tudo, mas o ser humano não pode tudo. E quando ele descobre isso, ao invés de reconhecer o limite, como humano, ele se vive como fracasso. A clínica se torna, então, um dos poucos espaços onde o sujeito pode dizer: eu não dou conta, eu falho, eu me canso, eu não sou perfeito. E não ser condenado por isso. Porque talvez o adoecimento não esteja apenas no sujeito, mas no ideal de desempenho ilimitado que ele tenta sustentar. A subjetividade contemporânea está cada vez mais atravessada por uma exigência silenciosa: parecer estar bem o tempo todo. Este vídeo percorre 3 pensadores fundamentais para compreender o sofrimento psíquico do nosso tempo: Winnicott, Byung-Chul Han e Zygmunt Bauman, mostrando como a cultura atual produz sujeitos exaustos, fragmentação e distantes de si mesmos.
Partimos de Winnicott e seu conceito de falso self, uma organização psíquica construída quando o indivíduo precisa se adaptar excessivamente às expectativas do ambiente. Em vez de espontaneidade, surge uma personalidade funcional, ajustada e socialmente bem-sucedida, mas desconectada do gesto verdadeiro. Nas redes sociais, essa dinâmica se intensifica. Performance emocional, força aparente e estabilidade exibida, enquanto internamente predominam vazio, cansaço psíquico e sensação de irrealidade. O sofrimento não está no fracasso, mas em existir atrás de uma máscara que funciona. Em seguida, dialogamos com Byung-Chul Han e a noção de sociedade do desempenho. Saímos de uma lógica disciplinar, você deve, para uma lógica de autoexploração, você pode. O sujeito acredita ser livre, mas torna-se empreendedor de si mesmo, explorador da própria energia vital. O limite humano vira falha moral, o descanso vira culpa. O resultado é uma epidemia de depressão, burnout e sensação crônica de insuficiência. A positividade excessiva não libera, ela esgota. Por fim, abordamos Bauman e a modernidade líquida. Vivemos em um mundo onde vínculos, identidades e trajetórias não oferecem estabilidade. Tudo é provisório. Diante dessa fluidez, o sujeito tenta construir uma imagem sólida de si, uma narrativa coerente, um eu vendável. Porém, como a base é instável, manter essa imagem exige vigilância constante. A ansiedade não vem apenas do olhar do outro, mas do medo de deixar de existir simbolicamente. O que aparece como autoestima, produtividade e felicidade pode ser, na verdade, defesa psíquica contra o desamparo. A cultura da imagem não elimina o sofrimento. Ela o desloca para dentro, transformando-o em falha individual. Este conteúdo é um convite à reflexão sobre o custo psíquico da performance permanente, sobre a diferença entre existir e funcionar, sobre o esgotamento como sintoma social, não fraqueza pessoal, sobre a urgência de recuperar espaço de autenticidade subjetiva, porque nem todo sorriso é bem-estar, nem toda produtividade é vitalidade, e nem toda imagem forte sustenta um sujeito por dentro. A obra de Erich Fromm oferece uma chave decisiva para compreender um dos conflitos centrais da subjetividade contemporânea: a tensão entre viver para ter e viver para ser. Neste vídeo exploramos como essa distinção não é apenas filosófica, mas profundamente psíquica e clínica. Para Fromm, o modo de existência do ter organiza o sujeito a partir da posse. Não se trata apenas de bens materiais, mas de títulos, status, imagem, reconhecimento, seguidores, desempenho e conquistas acumuláveis. O valor do eu passa a ser medido pelo que se exibe e se retém. O sujeito transforma a própria identidade em propriedade. Eu sou o que possuo. Nessa lógica, perder equivale a diminuir-se, e a comparação constante se torna inevitável. A cultura atual radicaliza esse modelo. A identidade vira vitrine. A experiência vira conteúdo. O viver é substituído pelo registrar. O sujeito deixa de habitar a própria vida para administrá-la como capital simbólico. Já o modo de existência do ser não se organiza pela posse, mas pela experiência viva. Está ligado à presença, ao encontro, à capacidade de amar, criar, sentir, pensar de forma autêntica. No ser, a identidade não é um objeto fixo,
é um processo, não se acumula, ser, vive-se. A abertura ao inesperado, ao vínculo real, ao risco de sentir. O problema é que a sociedade do desempenho, da comparação e da exposição constante empurra o sujeito para o polo do ter, como promessa de segurança psíquica. Porém, quanto mais o indivíduo se apoia nessa lógica, maior a sensação de vazio, porque o ter nunca estabiliza o ser. Na clínica, esse conflito aparece de diversas formas. Sujeitos bem-sucedidos que se sentem sem vida. Pessoas que atingem metas experimentam vazio imediato. Angústia constante diante da possibilidade de perder posição ou imagem. Dificuldade de sentir prazer fora da validação externa. Relações vividas como investimento e não como encontro. A vida perfeita vendida socialmente é um projeto do ter. O corpo ideal, carreira ideal, relacionamento ideal, imagem ideal. Mas a saúde psíquica se aproxima do ser, capacidade de estar presente, tolerar frustrações, sustentar vínculos reais, sentir a própria experiência interna. O sofrimento contemporâneo não é apenas excesso de problemas, é distanciamento da própria vivência. Refletir sobre Fromm é recolocar uma pergunta fundamental. Estamos vivendo ou apenas gerenciando uma imagem de vida? Este vídeo propõe uma análise psicanalítica e filosófica dessa tensão, mostrando por que o esgotamento, o vazio e a sensação de irrealidade não são falhas individuais, mas efeitos de um modo de existência centrado na posse do eu. Porque ter muito não impede sentir pouco, e parecer pleno não é o mesmo que estar vivo. Exemplos clínicos. Quando a vida deu certo, mas o sujeito não. Uma das marcas mais fortes da clínica contemporânea é que o sofrimento não aparece necessariamente onde a cultura espera. Ele surge, muitas vezes, justamente onde tudo parece estar funcionando. Isso desconecta o próprio sujeito que chega dizendo: eu não tenho do que reclamar, então por que eu estou mal? A angústia moderna frequentemente nasce do descompasso entre a imagem de vida bem-sucedida e a experiência psíquica real. O sujeito que tem tudo e crises de pânico, vida profissional estável, corpo dentro dos padrões valorizados, relacionamento socialmente desejável, boa imagem social, mas surgem crises de pânico, sensação de sufocamento, medo de morrer sem causa orgânica, sensação de que vai perder o controle. Clinicamente, o pânico muitas vezes aparece quando a organização psíquica está sustentada demais pela imagem e pouco pela experiência subjetiva. A angústia retorna como sinal de que algo do sujeito está excluído da própria vida. O corpo entra em colapso, onde o discurso da perfeição não admite falhas.